Oiê, eu sou a Gabi, sou formada em Direito, também tenho pós em Processo Penal e você está no Direito com Gabi. Hoje vamos ter 3 teminhas, então vai ser lei processual no tempo, lei processual no espaço, aquela coisinha de sempre, assim, só uma retomadinha, e também vamos ter inquérito policial. Primeiro tema de hoje, então, lei processual no tempo. Ela é regida pelo princípio do efeito imediato, também chamado de tempus regem actu. Isso significa que a nova lei processual será aplicada em todos os processos que já estão em andamento. Lembrando que, a menos que ela beneficie o réu, ela não vai retroagir. O que significa? O processo está em andamento, chegou numa parte do processo ali e a lei mudou. O que tiver acontecer dali para frente vai ser redigido pela lei nova. O que aconteceu dali para trás continua na lei velha, a menos que beneficie o réu. Se for beneficiar o réu, aí sim o processo volta, certo? Vamos então, isso aí foi só, como é só resumos, então aqui é só isso que eu tenho para falar sobre lei processual no tempo. Vamos agora então para o segundo tema, que é a lei processual no espaço. Segundo tema de hoje, lei processual no espaço. O que significa a lei processual no espaço? Significa que ela vai ocorrer pelo princípio da territorialidade, lei do lugar em que ela ocorreu. Então, o que acontece no Brasil é redigido pelo processo brasileiro. Se acontecer nos Estados Unidos, a mesma coisa, vai ocorrer o processo todo lá nos Estados Unidos. É a lei processual do lugar em que o ato foi realizado. Ok? Depois disso, vamos para o inquérito policial. Agora sim, eu tenho o maior tema de hoje. Depois desses pequenos resumos e essas breves lembranças, vamos para o tema principal de hoje, que é o inquérito policial. E teve mudancinhas ano passado, então vai ser bom este resuminho. Primeiro ponto, o inquérito não é um processo. Significa então que se ele não é um processo, então o que o inquérito policial é? Ele é um procedimento administrativo dedicado à colheita de provas. Por isso que ele ainda não é um processo. Se fosse um processo, já teríamos réu. Já aqui no momento nós temos a vítima e nós estamos colhendo o que aconteceu, se aquela pessoa é realmente o réu ou se não é. Certo? Suas consequências. Não pode alegar suspeição, porque ele não é um processo, ele é um ato administrativo. Também todas as infrações penais devem ser investigadas, salvo as de menor potencial ofensivo e crimes militares, que aí é outro pontinho, né? Outra parte do nosso código. Suas características, ele deve ser escrito, todas as provas deverão ser reduzidas a termos. Reduzidas a termos significa que ele vai ter que ser todo redigido. Então, se aconteceu a prova de fotografia, alguém vai ter que ir lá escrever o que tem naquela fotografia. Se alguém deu um testemunho, a mesma coisa. Alguém tem que ir lá digitar o testemunho daquela pessoa. Ele é inquisitivo, então não existe contraditório nenhum com a defesa. Afinal, ainda não existe um processo. Ele é só um ato administrativo. Ele também é dispensável para dar início à ação penal. Então, existem casos em que a pessoa já deu a entrada na ação penal, mas não ocorreu o processo de inquérito policial. Ele também é indisponível e, com a nova lei anticrime, o membro do MP ordenará o arquivamento do inquérito policial e comunicará à vítima, o investigado e a autoridade policial, encaminhando os autos à instância ministerial de revisão para homologação do arquivamento. Sendo assim, a autoridade competente para requerer o arquivamento passou a ser o MP e não mais a autoridade judiciária. Antes, quem fazia esse processo de arquivamento era o juiz. Só que o que começaram a pensar? Que o juiz, se ele já ordenava o arquivamento, significa que ele já estava julgando. Ele já estava falando, nesse caso não tem por que eu julgar, porque eu realmente entendo que ele não é culpado, alguma coisa assim. Então ele já estava fazendo um juízo, né? Já estava sendo imparcial naquele caso. Então eles passaram essa competência para o MP com a nova lei. E ele também é sigiloso, então a autoridade assegura o sigilo do inquérito, não sendo sigiloso para as partes dentro do processo. Então, quem ele está sendo acusado, alguma coisa, não é acusado ainda, mas quem está dentro daquela lide já fica sabendo do processo, certo? Tá. E quais as provas são produzidas no MP?
a oitiva de testemunhas, oitiva da vítima, interrogatório do suspeito. E segundo a STF, o suspeito não pode ser conduzido de forma coercitiva para esse interrogatório, porque esse interrogatório ainda não é do juiz, ele é só um ato administrativo. Então ele não pode ser conduzido de forma coercitiva, ele tem que ir por livre e espontânea vontade. Também tem a prova pericial e reprodução simulada dos atos, sendo que o suspeito também não é obrigado a ir nessa reprodução simulada dos atos, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Certo? Então vamos aos prazos agora. Regra, réu preso 10 dias, sendo improrrogável. Já na forma do réu solto, 30 dias ainda sendo prorrogável. A exceção é a lei de drogas, que se o réu está preso, 30 dias, réu solto, 90. Então, depois que o inquérito policial, ou também chamado de IP, foi concluído, o que acontece? Ou oferecem a denúncia, ou requerem o arquivamento, ou então solicitam novas diligências. No caso do arquivamento, o que acontece? A autoridade policial deve ser comunicada de ofício e de preferência da forma eletrônica, para que, se for possível, realize novas provas e assim ocorra o desarquivamento da ação. Também deve ser avisado o investigado, devendo ser comunicado pessoalmente em forma de AR para que saiba que não existe mais processo ocorrendo, que nunca teve processo ocorrendo contra ele. E a vítima, ela deve ser comunicada no endereço por ela indicada e ela ainda pode recorrer dentro de 30 dias. Lembrando que essa comunicação também pode ocorrer por meio eletrônico. E esse foi mais um Direito com Gabi. Deixa seu like, comenta, compartilha, manda para aquele seu amiguinho que precisa de um resumo. Não esqueça, gente, tem o Instagram. Vão lá, me segue, lá tá tendo mapas mentais da semana. Também mande pro amiguinho. E lógico, se precisarem de dúvidas, alguma coisa, pode mandar no Instagram ou então deixa aqui nos comentários mesmo. Tô sempre olhando. Então, obrigada, gente. Até mais.